Salve, rapaziada, começando mais um vídeo. Hoje eu vou passar aqui para vocês a senha para vocês começarem a fazer portfólio, começarem a automatizar as coisas de vocês e até fazer dinheiro com isso, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui meus 5 projetos, 5 automações que eu fiz, que eu ganhei dinheiro ou que eu troquei por alguma coisa muito valiosa ou que me ajudou muito na minha carreira e no meu portfólio e no meu conhecimento e também me ajudou a economizar dinheiro, porque muitas vezes a gente faz automações para economizar dinheiro, nem sempre é só para ganhar dinheiro, mas às vezes você quer fazer uma parada ali que você não quer pagar o serviço, você consegue criar uma automação que faz aquele serviço por você. Então é uma forma de você economizar dinheiro também. E eu vou passar assim aqui para vocês copiarem e colarem as minhas ideias, eu não tô nem aí se vocês vão copiar. Vocês vão ter que aplicar, vocês vão ter que fazer sozinhos, então é isso, não adianta procurar o repositório, não vou mostrar para vocês. Mas eu vou passar aqui a senha para vocês, certo? E a primeira coisa que eu vou falar, a primeira automação / projeto que eu fiz, que me deu dinheiro e que está sendo muito bom, que até hoje está rodando, é o bot de promoções da Amazon. Para quem está me acompanhando sabe que eu lancei um robô da Amazon, onde eu mando várias promoções, vários itens que estão em promoção no WhatsApp e no Telegram. Essa aplicação ela está rodando já há uns 15 dias na nuvem já, e eu já fiz acho que umas 30 vendas de comissão. Eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Os pré-requisitos para você fazer esse bot de promoções da Amazon é: você tem que saber Java, Spring, SQL, pode ser qualquer SQL aí, API, tem que entender de API, vocês vão precisar entender de Docker e de VPS ou nuvem para hospedar essa aplicação, certo? Como que funciona o meu bot da Amazon, rapaziada? É muito simples. Eu me cadastrei no Amazon Associados, e depois que você faz esse cadastro, você precisa fazer 3 vendas com a sua tag. Ou seja, você vai pegar um item da Amazon, vai colocar a sua tag de afiliado e alguém vai comprar. Se você conseguir 3 vendas, você é liberado a API da Amazon para você. E aí você consegue fazer uma requisição na API da Amazon e essa API vai te retornar vários itens que você quiser, depende da sua consulta. Você pode requisitar várias coisas lá, pode vir imagem, pode vir nome, preço, enfim, tem vários parâmetros. E o link principalmente, que vai vir o link com o seu nome, com a sua tag. Ou seja, dá para você fazer uma automação que manda uma mensagem direta no WhatsApp ou no Telegram com aquele item na promoção. Então foi o que eu fiz. Como que é o fluxo dessa aplicação? Eu tenho o meu bot, que é uma aplicação Java, que tem um timer, um scheduler. A cada X tempo ele vai, bate na Amazon, a Amazon retorna um item que esteja com promoção, eu pego esse item, vejo se já está salvo no meu banco de dados, porque pode ser que que eu já tenha mandado ele no grupo. Se eu não tiver, eu salvo ele no banco de dados e envio o título principal dele para OpenAI, para o ChatGPT, né, para a API do ChatGPT. E aí, a API do ChatGPT vai me retornar uma frase de vendas para aquele tema. Ou seja, se eu recebo um livro da API da Amazon, eu vou enviar o nome daquele livro, tipo Hábitos Atômicos. Eu recebo Hábitos Atômicos, a minha aplicação pega, já tem um prompt que eu mando para o ChatGPT falando: crie uma frase boa para vendas desse produto, 2 pontos, produto, né? A variável. E aí, por exemplo, iria retornar melhore seus hábitos lendo este livro. Pronto, headline, e embaixo o texto. E eu também recebo a imagem, aí enfim, vai para o OpenAI, quando volta, eu pego essa mensagem e formato um texto e envio para a API do Evolution API, que é o quê? A API do WhatsApp sem ser a da Meta, sem ser a oficial, que eu também estou rodando num Docker. Então vocês também vão ter que aprender isso daí. Envio para lá, faz o envio para o WhatsApp dessa mensagem formatada, que é uma imagem, a headline e a sub-headline e o link. Ou seja, a pessoa recebe ali no grupo, ela pode clicar ali e comprar alguma coisa, certo? Inclusive, eu vou deixar o link aí para vocês entrarem e conhecerem o projeto e comprar coisas lá também, né? Porque tem muita coisa barata lá. Então, eu envio tanto para o WhatsApp, pelo Evolution API, quanto para o Telegram, utilizando o Botfather, que é aquela API oficial do Telegram para você criar bots, fazer automações também. Então, tudo isso está pronto. Eu fiz o quê? Coloquei tudo num Dockerfile, o banco de dados Postgres, coloquei tudo num Dockerfile e subi numa VPS, certo?
É isso. O que é VPS, PC? Virtual Private Server. Basicamente um computador rodando numa nuvem em qualquer lugar aí, e eu pago aquilo e eu tenho uma capacidade X, eu posso colocar várias aplicações lá, certo? É assim que funciona. Tá, PC, mas quanto de dinheiro você já ganhou? Eu ainda não fiz um mês de bot, mas o que eu posso falar para vocês é que teve um dia que eu acordei e eu tinha feito R$ 200 com uma venda só, de uma comissão. Então, dá para fazer um dinheirinho. Mas a ideia, rapaziada, é vocês focarem em projetos pessoais e repertório. Então, esquece o dinheiro, mas dá para fazer um dinheiro também. Ah, PC, como você botou pessoas no seu grupo? Rapaziada, cada um dê seus pulos aí a partir de agora, certo? Segunda aplicação barra repositório que eu tenho, que eu curti muito fazer e que eu trouxe muito valor agregado e eu troquei. Isso foi uma troca de serviços. Eu fiz uma automação para uma designer que precisava saber aqui, ó, por exemplo, essa pessoa ela era designer, ela fazia sites. Ela queria, quando o site dela estivesse pronto, ela queria que ela fizesse um PDF que fosse mostrar todo o site, do começo ao fim, para o cliente dela. E o que ela fazia antes? Ela tinha que tirar print da primeira tela, depois scrollava para baixo e tirava print da segunda. Depois tinha que fazer uma montagem e tal. E aí ela fez o meu Media Kit. Para quem não sabe, Media Kit é aquilo que você coloca seus números no Instagram, YouTube, tal, para enviar para marcas, para fechar parceria. E ela fez isso para mim e em troca deu uma aplicação que fazia isso, que tiraria print tanto no formato de desktop quanto no formato de mobile, no celular, para a pessoa ver, para o cliente ver. Então, quais foram os pré-requisitos para essa aplicação? Java, Selenium, que é um framework do Java que faz integração com a tela, que clica na tela ali do Chrome ou de outro browser, e o Maven. Por que o Maven? Para eu empacotar, criar um jar ali da aplicação para a mulher conseguir rodar lá do lado dela. Outra coisa muito interessante, rapaziada, quando vocês fizerem aplicações pessoais, vocês têm que pensar sempre que tem alguém para usar ali no final, porque se você faz para você, muitas vezes a sua aplicação funciona e no final dá um erro ali, você não liga, ou você não empacota, ou você não sobe para uma VPS, você deixa tudo rodando na sua máquina. E isso não é legal, você precisa aprender a criar do começo ao fim, do início até o deploy de tal aplicação que você está fazendo, porque isso é muito importante para o seu conhecimento, certo? Então, como que funcionava? A pessoa clicava no meu jar ali, ela tinha que ter o Java instalado, eu fiz até uma documentação bonitinho, e aí abria um CMD, ela colocava quantos sites ela queria fazer, tipo 2, aí colocava lá, aceleradeve.com.br, aí a minha aplicação Java abria um Chrome, tirava print, tudo automático no desktop, depois ia para mobile, a resolução mobile, tirava print, criava 2 PDFs para ela daquele site. Então ela podia mandar aquilo já para o cliente dela muito mais fácil, em segundos. Então, pega essa ideia, manda para os designers que você conhece, pergunta se essa ideia não ia ajudar eles e vende isso, beleza? Depois me agradece. É isso, eu economizei, sei lá, acho que uns R$2.000 nessa brincadeira aí, porque ia ser um Media Kit muito bala, é uma marca muito boa, o pessoal mandava muito bem no trabalho. E é isso, basicamente economizei dinheiro, foi o que eu falei para vocês. Terceira coisa, rapaziada, automatizar coisas de recolher dados, coisas que você tem que ficar clicando toda hora ali, repetitivo, copia e cola. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu fiz, que também me fez economizar R$600 por mês em uma assinatura. Eu tenho um e-book gratuito, você pode achar ele aqui na bio, inclusive, e nesse site que está hospedado, o plano para eu retirar todos os e-mails desse site, das pessoas que baixaram meu e-book, é R$600. E aí eu falei, não, beleza, eu tenho os e-mails aqui, eu posso clicar e recolher eles, só que eu tenho 20 mil downloads do meu e-book. Então como que eu ia fazer isso na mão? Então o que eu fiz? Vamos lá, pré-requisitos, Java e Selenium, o mesmo framework que eu passei da outra vez. Eu criei uma automação que abria o Chrome, logava lá na minha conta, ia lá nos meus funis, ia lá no meu e-book, ia em leads, as pessoas que baixaram, e pegava nome e e-mail, nome e e-mail, nome e e-mail, ia passando tudo. Mano, ele fazia isso 20 mil vezes. Fazia 20 mil vezes, tinha mais de 20 mil downloads.
Inclusive, baixa o e-book e lê, muito bom. E basicamente é isso, fez eu economizar mais R$600. E você também pode usar essa ideia para outras coisas, tá? Top. E no caso que eu falei para vocês fazerem até o final e tal, no caso dessa aplicação, eu não fiz ela muito bem assim no final. O que que eu fiz? Ela ia, abria, logava, pegava todos os e-mails, no final criava um TXT e aí quebrava a aplicação por algum motivo. Só que eu nunca fui atrás porque eu já tinha o TXT, tava tudo lá. Então eu falei, Dani, se ninguém vai usar isso aqui mesmo, então é isso que eu tô falando, entendeu? Eu preciso, inclusive, voltar nisso, que eu nunca mais usei essa aplicação, mas eu aprendi com essa aplicação que a gente precisa desenvolver até o final, principalmente nas que eu entreguei para o cliente, no caso do screenshot para designer lá que eu falei. Quarta aplicação, muito boa, essa é recente, essa eu fiz ela esse ano ainda, em janeiro, que é o Git Commit Mirror. Eu já falei dessa aplicação lá no meu Instagram, que é basicamente, toda vez que eu faço um commit no meu trabalho, eu faço um commit, eu mando uma mensagem num grupo do Telegram, para um bot no Telegram, na verdade, que eu também utilizei o Botfather para criar esse bot. E o que que eu faço? Ele faz um commit no meu repositório, em um repositório que eu tenho dentro do meu GitHub, para quê? Para mostrar isso aqui, ó, para mostrar a minha atividade, tá vendo que tá verdinho? Por quê? Rapaziada, eu sou uma pessoa que no trabalho eu faço muito código, todo dia vários commits. Hoje mesmo eu fiz 8 commits no trampo, ontem eu fiz 10, sexta eu fiz 12, então assim, mano, eu tô entregando muito código e eu não tava mostrando isso no meu GitHub. E aí você fala, PC, mas por que você fez isso, tal, você tá de hack, não sei o que lá. Mano, eu preciso mostrar que eu tô ativo, que eu tô fazendo código. E eu tô fazendo código. O meu GitHub da empresa tá cheio de commit, mas o meu não. Então, eu tive essa ideia. E é isso, entendeu? Agora, se um recrutador entra no meu perfil, entra no meu GitHub, você acha que ele vai gostar mais se ele vê assim ou se ele vê vazio? É óbvio que ele vai gostar mais se ele vê assim. E se ele me perguntar, eu posso até falar desse projeto como portfólio para ele. Então é isso. Eu sei que muitas pessoas vão tacar hate nisso, mas é isso. Odeio o jogo, não odeio o jogador. E o que você precisa para fazer essa aplicação também? Java, Git, Spring, tem que entender também essa questão do scheduler. API, precisa entender de API. E o Docker também. Por que o Docker? Para isso ficar rodando numa VPS ou numa nuvem. E é o meu caso. Eu tá lá na minha VPS, tá rodando isso. Então tá 100% online. Eu mando mensagem a qualquer hora, tá funcionando. Não preciso ficar com o computador ligado, entendeu? Esse é um exemplo. E antes de falar o último, rapaziada, eu quero falar que todas essas tecnologias aqui que eu falei, seja ela Java, Spring, SQL, API, Docker, Selenium, mano, tudo isso aqui vocês podem aprender na Alura e nesse mês vocês têm até 40% de desconto com o meu cupom PCD1. Então aproveitem isso porque aqui tem tudo que eu passei para vocês, tem lá na Alura para vocês estudarem, tá? E agora a Alura também tá com a IA deles, está disponível para todos os planos, que é a Aluri, e você pode fazer várias perguntas lá, pode corrigir exercícios, pode encher o saco mesmo, ser aquele professor ali que vai te responder toda hora. É a Aluri, é a IA da Alura. Então entra já com o meu cupom PCD1 e aproveita até 40% de desconto. E tem tudo lá, tudo isso aqui que eu tô falando tem lá por coincidência, tá? Então vamos lá. E muito mais, tá? E muito mais, tem muito mais coisa lá. Se você quiser aprender front, cyber, mano, tem de tudo na Alura. Convido você para conhecer. Agora, vamos falar o último projeto aqui, que eu acho também que... Esse foi o meu primeiro, tá? Essa aqui foi a minha primeira automação, eu fiz ela em 2022, se eu não me engano, ou 2021. Eu acho que foi 2021. Rapaziada, eu fiz uma automação usando Java e usando Selenium. Selenium é aquele framework que eu falei que clica na tela, que interage com a tela. E para que eu fiz esse cara aqui? Na época eu estava tentando tirar meu passaporte português e nunca tinha data para eu agendar, para ir lá, para tirar foto, etc. E aí eu falei, mano, vou fazer uma automação. E eu lembro que era bem difícil de fazer isso, porque você tinha que logar, login, senha e tal, só que você tinha um calendário, e esse calendário sempre mudava, todo dia mudava um pouco esse calendário, porque ele ia subindo, né? Tipo, as semanas iam passando. E
foi muito desafiador para mim fazer isso, mas eu consegui fazer. Então, a aplicação rodava todo dia ali a cada 5 minutos, na minha máquina mesmo, na época eu não coloquei nenhuma VPS, nenhuma nuvem. Rodava ali a cada 5 minutos, fazia o login, buscava uma data, se achasse uma data, mandava no Telegram, se não achasse, não mandava nada. E aí eu descobri que aquele site não funcionava, depois de tipo um mês rodando a aplicação, nenhuma data, não consegui nenhuma data, e aí eu descobri que era um outro site e tal. Mas aí tá uma ideia para vocês agregarem valor fazendo isso, fazendo esse tipo de automação, de agendamento, de alguma coisa que as pessoas ficam clicando toda hora, sabe? Tipo, esse negócio de ingresso, eu já vi a galera fazendo também para conseguir comprar ingresso. Não sei o quão ético é isso, eu já vi um pessoal reclamando também. Mas ao mesmo tempo, é isso. Você pode automatizar qualquer coisa. E principalmente se você aprender o Selenium, que é você ir clicando na tela ali com o código. Você clica na tela, faz insert de texto, faz um monte de coisa diferente. Beleza? Agora você tem todas as tecnologias que você precisa estudar, você tem como vender isso para as pessoas, você tem as ideias aqui, agora é só você aplicar. E se você não sabe ainda essas tecnologias, vai lá na Alura aprender. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Se vocês curtiram, deixa um comentário aí, deixa um like, se inscreve e bota também aí nos comentários as ideias, as coisas que vocês já fizeram, as automações, os repositórios, para a galera também ficar inspirada aí e criar as próprias automações, os próprios projetos. Demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo.